Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até você grandes nomes para falar sobre sustentabilidade e assuntos relacionados ao tema. A pauta de hoje é a fome e os desafios para a transformação de sistemas agroalimentares em países latinos. Qual o papel do Brasil, do governo e do setor privado nesse cenário? Para responder a essas perguntas, vamos conversar com o jornalista uruguaio, nomeado recentemente como o novo representante regional da América Latina e do Caribe da FAO, o braço direito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Ele, que é especialista em comunicação internacional sobre desenvolvimento sustentável e que atuou como consultor sênior de comunicação para diferentes organizações mundiais. E foi também professor na Universidade de Milão, na Itália. Nosso entrevistado de hoje é Mário Lubetkin. Estamos no ar, então, com mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com Mário Lubetkin, que é vice-diretor-geral da FAO e é também o representante da entidade na América Latina e no Caribe. E ele fala conosco pela internet, direto de Brasília. Começo, então, te saudando. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. Mário, é um prazer enorme falar com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. À disposição. Maravilha. Eu começo te perguntando, então, como é que você recebe, essa nova missão? Você que já está na FAO há algum tempo e agora nesse novo cargo, como que deve ser esse início? O que é que você espera de tudo isso? Como você falou, eu estava até pouquinho tempo atrás na sede central da FAO, que está em Roma, Itália, e o diretor-geral me pediu me transferir para a América Latina e Caribe. E eu venho com muitas expectativas. Em um momento bem complexo, onde, como nunca antes, a crise da segurança alimentar é um tema absolutamente real na opinião pública, nos decisores, nos produtores. Ou seja, chego num momento bem complexo, mas chego na América Latina, na qual eu tenho enorme confiança da capacidade que a região tem para ocupar um espaço em um mundo de transformação bem importante que vai acontecer nessa combinação de três fatores que estão determinando esta crise. Um problema estrutural da fome, que vem muito antes do Covid, o efeito Covid e o efeito a combinação dos três é um fator explosivo, mas como toda crise, cria oportunidades e possibilidades, e eu acredito realmente, e a FAO acredita, que a América Latina e o Caribe tem possibilidades bem importantes, dependendo como a gente se mexe para o futuro imediato. Perfeito. Mário, quais que você pontuaria como as principais resoluções para a transformação dos sistemas agroalimentares e, consequentemente, para o combate à fome? Olha, a transformação, quando a gente fala da transformação de sistemas agroalimentares, a gente fala de toda a cadeia, que combina todos os fatores que tem que ver com a produção. Não é solamente o resultado final de uma produção agrícola alimentar. A gente está falando da manutenção e a sustentabilidade da terra, das semilhas, o processo de produção, a defensa de frente a los ataques climáticos que los productores reciben, el problema de transportación, el problema de las líneas de créditos, el problema del mercado externo, o seja, é um conjunto de aspectos que é como a gente hoje tem que avaliar o tema da luta contra a fome. Luta contra a fome já não é garantizar um prato de comida só para amanhã. A gente tem que pensar longe, porque depois amanhã vem depois da manhã. E a gente tem que dar outro prato de comida, sobretudo para os setores com fome. Ou seja, 56 milhões que na América Latina passam fome, ou os famosos 820 milhões no mundo que passam fome. Mas, no mesmo tempo, tem que se conectar o tema da fome com o tema da nutrição. É impossível hoje resolver o tema
de comer se a gente come de uma forma ruim, porque finalmente o problema volta. Qual que é o tamanho do potencial do bloco econômico, né, dos países latinos e mais especificamente do Brasil? Há mais direitos, há mais deveres e o quanto que a nossa agricultura pode ajudar a contribuir para mudar um pouco desse cenário? Sara, más que derechos y deberes, oportunidades y responsabilidades. ¿En qué sentido? Si teóricamente América Latina y el Caribe tienen una capacidad de producción para 1.300.000.000 de personas, y América Latina y América Latina y el Caribe, a población es mucho menor de eso ahí. Es un poquito más da metade. Ou seja, a capacidade que essa região tem para produzir muito mais. Um Brasil pensando no futuro, combinando o desenvolvimento agrícola sostenível, combinando as capacidades extraordinárias num processo de digitalização e inovação, que é bem importante, defendendo o cenário ambiental que não seja contraditório com o desenvolvimento productivo, com os números, os livres, as linhas de crédito, que Brasil, as capacidades financeiras que o Brasil tem uma responsabilidade, sim, que é poder afrontar isso. Mas tem uma oportunidade, que é desenvolver o comércio e desenvolver uma contribuição enorme na relação comida, qualidade, nutrição. Ainda nessa temática da fome, né? Agora a gente abre espaço para uma pergunta externa, né? Como é tradicional aqui no Planeta Campo Entrevista. E hoje a gente tem uma pergunta do Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E agora a gente vai acompanhar qual foi a pergunta que ele mandou. Olá, doutor Mário. A insegurança alimentar voltou a ocupar o centro das atenções no debate político e social na América Latina. Como o senhor tem destacado, em 2021, mais de 200 milhões de habitantes na região têm sofrido com a insegurança alimentar em algum grau. E entre 8% e 10% dos habitantes da América Latina já sofrem hoje com o problema da fome. O que significa que a fome não é uma particularidade brasileira, argentina, chilena ou boliviana, mas é um problema compartilhado em maior ou em menor grau pelos países da região. A pergunta que eu coloco é: como nós, na América Latina, poderemos nos organizar de forma colaborativa para enfrentar esse problema de forma conjunta e mais eficaz? Por onde começar esse processo de colaboração e integração regional para combater essa chaga comum que hoje ameaça milhões de pessoas na região? É isso. Tá aí então a pergunta do Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Primeiramente, Daniel, obrigada aí pelo envio dessa pergunta e vai muito em linha com aquilo que a gente vinha falando, né, Mário? Sim, sem dúvida. Olha, posso te contar uma coisa, porque toda essa discussão que a gente faz pode ser só teórica ou pode estar suportada por fatos. Faz pouco tempo atrás, início de dezembro, a gente organizou a FAO por pedido da presidência do CELAC da Argentina, que a presidência está na Argentina. Você sabe que o CELAC representa até agora 32 dos 33 países que existem na América Latina e no Caribe, e por la informação que eu tenho, dia 24 se vai incorporar o país número 33, que é Brasil, com a presença do presidente Lula na Sumera del CELAC em Buenos Aires. E uma coisa que apareceu, a gente organizou uma reunião de ministros da agricultura de América Latina e do Caribe, e uma coisa que apareceu claramente nessa reunião em Buenos Aires é o fato de que todos os ministros, os governos, as políticas de Estado estão procurando soluções, ou seja, já se está passando aquela linha da crítica, do problema, do pedido de financiação externa solamente, a procurar soluções e capacidades nacionais. É verdade que ninguém tem todas as soluções, mas é claro, como colocou o investigador na pergunta, que qualquer solução necessita que a famosa integração que a gente falava para a parte comercial se integre também como elemento de cooperação da América Latina no processo da saída da crise alimentar. E desse ponto de vista, a gente escutou experiências bem interessantes, parciais, porque cada país da América Latina tem as características que tem
América Latina y el Caribe, porque el Caribe también está pensando de sustituir parte de la lógica importadora de alimentos. Ellos importan prácticamente el 100% y se dedican a la industria del turismo, comenzar a sustituirlo con producción local, con las características locales, con el clima deles, etc. Entonces, eso también es un elemento importante. Tem cada vez más una conciencia que ninguém sai solo de este proceso y que es una combinación de capacidades. Y aquí voltamos a la pregunta anterior, de responsabilidades. Sin duda, Brasil, por la dimensión que tiene una responsabilidad mayor que otros. Pero eso no es porque alguien decidió, sino porque este país no es un país, es un continente con enormes potencialidades y muitas responsabilidades. É isso. E a união aí deve fazer cada vez mais força, né? Que bom. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o vice-diretor-geral da FAO e também representante da entidade na América Latina e no Caribe. Não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Mário Lubetkin, ele que é o novo representante regional da Agência da FAO na América Latina e também do Caribe e vice-diretor-geral da entidade. Bom, Mário, seguindo o nosso papo aqui, né? Você que também é um colega de profissão, né? Foi jornalista por muitos anos, que é um especialista em comunicação internacional sobre o desenvolvimento sustentável. E antes de assumir esse novo cargo da FAO, você já estava dentro da entidade há bastante tempo. O senhor acredita que o mundo já entende o real sentido desse termo de sustentabilidade? Como trabalhar isso da melhor forma nas diferentes gerações e também classes sociais? Olha, você colocou várias perguntas. A primeira, naturalmente, ainda não tem uma consciência geral da população de lo que significa sustentabilidade. Se essa consciência tivesse, acredito que a gente estaria muito mais avançado até no cenário econômico. Mas, como todo é um processo que tem tantas componentes. Tem a componente da responsabilidade da educação básica, que tem que dar elementos para as novas gerações para informar. Tem que ter a componente de los diferentes actores, de como o governo faz as suas campanhas, como a sociedade civil atua para criar consciência e, naturalmente, os comunicadores, ou seja, o trabalho que você faz, o programa que você está levando para frente, são elementos bem importantes. E a criação dessa consciência sobre a sustentabilidade é um problema que só o conjunto de componentes vai criando. E, sobretudo, a gente, naturalmente, tem que colocar um esforço maior às novas gerações, porque são elas que, finalmente, podem garantizar ou não a sustentabilidade do mundo no futuro. Perfeito. Agora, nesse quesito fome, como a gente comentou bem no início da entrevista, né? É do conhecimento de todos que a pandemia da Covid-19 ela acabou piorando bruscamente um quadro que já era preocupante no Brasil e também no mundo inteiro. Quanto tempo o senhor acha que a gente leva aí como país e como mundo para se recuperar desse baque que a pandemia de Covid-19 trouxe e também, né, as questões da guerra da Ucrânia e da Rússia? Quanto tempo que a gente precisa para se recuperar desse baque todo? Naturalmente ninguém sabe, porque isso também é um processo dinâmico, que se necessita a ação e a atitude de todos. Para começar, se a gente pensa na guerra, a gente não tem garantia de que tipo de preços da alimentação pode ter o ano próximo, este ano, aliás, nem a garantia de que a produção mundial alimentar, que hoje existe, garantiza teoricamente, para os 8 bilhões de pessoas do mundo, vai ser garantizada porque tem problemas de logística, de infraestrutura, porque em Rússia e na Ucrânia estão na base fundamental de fertilizantes, 85% dos fertilizantes que se trabalham na América Latina e no Caribe vêm de lá, e ainda a gente não sabe quanto disso vai chegar para este ano e quanto pode afetar a los productores, la importación de cereales, milho, etc., ven também de uma boa forma daquela parte do mundo, e a combinação entre certos bloqueios
determinados por sanciones, con las limitantes de la producción en Ucrania determinadas por la guerra, no dan ainda los números ni la garantía de cómo puede ser resuelto. Ese es un punto a tener en consideración inmediato. Y segundo, es porque la crisis alimentar va combinado con la crisis energética, con la crisis económica, con la crisis climática. Entonces, es un conjunto de factores bien complejos y explosivos que, sin duda, dejará este problema o mantendrá este problema por una serie de años. No es una cosa de meses. Hay gente que pensar en años y la política de los gobiernos, las políticas públicas tienen que pensar también en años para ir a una resolución y, no mismo tiempo, ir a un avanzamiento de nuevo tipo. Mas é um desafio. Neste momento, mais um desafio. Legal. E você falou, né, das políticas públicas. Eu te pergunto, qual que é o papel da sociedade civil aí também nesse contexto e das pessoas individualmente quando a gente fala do combate à fome? E mais, para os produtores, né, que estão nos assistindo, para eles entenderem também qual que é o papel da FAO nisso tudo. A responsabilidade da sociedade civil é criar consciência, ser uma mentalidade crítica, positiva e construtiva. Okay? Não basta hoje solamente criticar e só limitar-nos a não. É justo os não, mas se junto a esses não vêm soluções ou propostas de soluções. Porque a gente sabe, todos sabemos que estamos em uma situação muito complicada e negativa. O problema, o desafio da gente é achar soluções. E isso tem que ser em conjunto, onde tem que participar os governos, a sociedade civil, la academia, el sector privado, o sea, todos los actores, las organizaciones internacionales de lideranza como a FAO, todos tienen que participar de ese proceso. Y desde el punto de vista de la FAO, usted sabe que a FAO, que tiene sede en Roma, que es una agencia de Naciones Unidas que lidera los procesos agrícolas, alimentar, forestal, de pesca, tiene a enorme responsabilidad de apoyar a los gobiernos, ser un facilitador para que los otros actores, la sociedad civil, la academia, el sector privado, sean partícipes de un proceso con las características de cada país y cada región en procura de dar soluciones delante de los problemas. A FAO es una organización con una presencia en 130 países, miles de técnicos de muy alto nivel, niveles de elaboración bien importantes, la organización de referencia sobre los números y las tendencias, tiene un prestigio enorme, es una organización neutral global. O sea, a gente sabe que no es poca también as responsabilidades que a gente tem, pero estamos convencidos nos diálogos que estamos tendo. Eu estou aqui em Brasília encontrándome com os ministros do novo governo e dessas reuniões estou saindo com muito entusiasmo, porque vejo que estamos falando a mesma linguagem, que estamos falando dos mesmos problemas, que somos conscientes dos limites, mas também das perspectivas e a gente tem a capacidade, a inteligência, o uso da inovação, a capacidade financeira, creditícia, para apoiar os produtores, sobretudo os produtores da agricultura familiar, mas os produtores em geral. A agricultura familiar falo porque representa a imensa maioria da produção alimentar do país e no mundo, justamente para que tenha uma posição muito mais protegida sobre o tema ambiental, para que tenha uma consciência maior sobre todo o tema de pérdidas e desperdícios de alimentos, para que tenham uma consciência maior para o uso da terra e os instrumentos claves para o desenvolvimento agrícola, respetando absolutamente el medio ambiente, que es un tema fundamental para a gente, porque por ahí también la crisis puede ser dramática. Muito bom ouvir todo esse otimismo, né, e essas boas perspectivas do que pode vir por aí, especialmente, né, para o produtor familiar, como o senhor comentou, que é muita gente que está nos assistindo aqui, trabalha com produção, pequenas produções, e como você falou, né, são pessoas que colocam alimento na mesa todo dia. Muito bom ouvir isso. Agora a gente traz um dos nossos quadros que a gente chama de nuvem de tags. São vários termos aí relacionados à questão da sustentabilidade. Eu vou pedir para o senhor escolher um deles, o qual você considera aí o mais importante,
e que me diga o porquê dessa escolha. Olha, eu gostaria... Bom, se você me deixa só porque eu estaria por dois. Naturalmente, o mais importante é a sustentabilidade. A sustentabilidade porque é a forma de pensar futuro, de pensar realmente futuro. Porque a sustentabilidade resume muitas das palavras que estão na cartaz que você colocou antes. E isso lo conecto com o impacto social. Porque si no hallamos un camino justo a la sustentabilidad, el impacto social negativo, con varios dos puntos que están ahí, puede ser dramático. El mundo y la lucha de la fome y la seguridad alimentaria, la relación entre seguridad alimentaria y nutrición no es un problema de estadísticas, es de seres humanos. Por eso el tema del impacto social es un tema permanente que tiene que estar en la variación de la gente, cuando futuro y estrategia. Mas, naturalmente, dentro de un concepto de sostenibilidad. Por eso forcé un poquinho a su pregunta y agradezco a su flexibilidad de poder haber colocado dos definições e não somente uma. Imagina, a gente que agradece aí a super contribuição. E para finalizar, vamos olhar um pouquinho mais para frente, né? O senhor acabou de comentar sobre as reuniões aí com os ministérios, já trazendo um panorama positivo. E eu te pergunto, o que é que o senhor espera que a gente possa ter aqui na América Latina, nos países latinos e no mundo de um modo geral daqui para frente, nesse quesito de fome, de sustentabilidade e para o planeta dentro de 10 anos, falando do planeta lá na frente, em 2033. Como que o senhor enxerga esse futuro? Olha, a gente tem um desafio que não é para 2033, sino é para 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento, que foram acordados por mais de 170 chefes de Estado e de Gobierno em 2015 em New York, onde se colocaban 17 puntos, que era como la agenda global, el menú global, donde la comunidad internacional se colocaba como objetivo para resolver en este periodo. Pero tem dos que son fundamentales y que de ahí todo el resto de los otros 15 puntos van alrededor de ellos, que es eliminación de la pobreza y eliminación de la fome. Sin eso, no va a tener desenvolvimento. Y el objetivo para 2030 era justamente eso, fome zero, que es un término muy brasileiro y fue creado aquí en Brasil, después desenvolvido, exportado al mundo todo, y pobreza cero. Estamos lejos, faltan 8 años, estamos lejos. Faltan 7 años, aliás, ya no faltan 8, faltan 7 años, y a mi posición es que ainda estamos en tiempo de ir en esa dirección, pero para eso todos los actores que a gente falou antes, tem que actuar, tem que ter consciência, tem que ter inversões, tem que ter políticas, tem que ter visão, tem que ter sustentabilidade, tem que ter consciência, ou seja, não é um fator, é o conjunto dos fatores. E aí eu considero que a América Latina pode estar em um patamar interessante, temos que acelerar muito a FAO, trabalha e trabalhará para acelerar bem forte todos esos temas, mas depende de todos nós onde a gente vai estar em 2030 para entender se o que a comunidade internacional fixou em 2015 vai ser atingido ou não e qual vai ser o mundo que fique depois de 2030. Mário Lubetkin, vice-diretor-geral da FAO, que é o braço direito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e agora também o representante da entidade nas regiões da América Latina e do Caribe. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela disponibilidade, pelas contribuições e sucesso aí no novo cargo. Estamos contando aí com o seu trabalho, contando com o trabalho da FAO. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Sara, e recíproco. Eu espero com os comunicadores de Brasil, que tem um peso tão grande na opinião pública, puedan continuar nesse esforço que você está fazendo de criar consciência real en los actores, que neste caso são os produtores, pequenos, médios, grandes, justamente para ir em um caminho justo e certo, mas a coisa mais importante é ter consciência onde a gente está para ver onde a gente vai. Obrigado e à disposição. Obrigada a você. Estamos juntos aí nessa missão e assim a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje com Mário Lubetkin, o novo representante da FAO nas regiões da América Latina e do Caribe, e também o vice-diretor-geral da entidade, que é o braço direito da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A você de casa, obrigada pela companhia, até mais.